O Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de todas as pessoas. É cada vez maior o número de pacientes diagnosticados com algum transtorno mental, como a depressão, a ansiedade generalizada, bipolaridade, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas será que esses diagnósticos condizem com a realidade? O que é necessário para fazer um diagnóstico preciso? Quais são os riscos de um diagnóstico errado? E o que nós vamos saber agora, conversando com o médico psiquiatra, doutor Vicente Gomes, no quadro. O que eu faço, doutor? Bom dia, doutor Vicente. Olá, Ângela, bom dia. Muito bom dia a você que nos acompanha. A gente traz um tema e tanto hoje, porque ao acesso, as pessoas estão conseguindo chegar até aos especialistas para diagnosticar problemas como esse que nós citamos. Mas muitas vezes não é o especialista correto. É isso que tem aumentado o excesso de diagnósticos não precisos para esses problemas? Ângela, estamos numa situação delicada, tá? É verdade que a gente tem um aumento dos quadros psiquiátricos. É evidente alguns quadros de autismo na criança, transtornos de ansiedade, depressão na população. Isso é verdade. Mas que estamos vivendo uma epidemia de diagnósticos psiquiátricos, isso é fato, tá? E por que isso vem acontecendo? As pessoas parecem que não, por exemplo, expressar um sentimento, como ter uma tristeza, uma irritabilidade, né? Parece que não é mais normal. E isso a gente tem que entender que é normal. A gente expressa sentimentos, passa por momentos, vive um luto, né? Passa por alguma situação que não é legal. Uma outra coisa que é muito relacionado a isso, vou até citar aqui um exemplo bem rápido. Um dia um aluno me enviou um caso de um líder religioso que se dizia ter TDAH e que ele recebeu também um diagnóstico de autismo no adulto. Tá? E eu fiz questão de avaliar essa situação, quando na realidade essa pessoa não tinha nenhum diagnóstico. E quem fez o diagnóstico foi um médico que não era especialista. E aí o que é que a gente fala a favor disso? Falta, isso aí é uma imperícia médica, ou seja, uma falta de competência, de qualificação profissional para fechar aquele diagnóstico e que isso pode trazer inúmeros prejuízos para a pessoa e para a população. Como, por exemplo, que tipos de prejuízos? Por exemplo, medicalizar, ou seja, vou transformar algo que é um problema não médico em problema médico, ou seja, eu vou medicar de forma desnecessária, tá? Eu vou estar deixando, Ângela, de atender aquela pessoa que precisa, né, para que ela dê um atendimento para uma pessoa que não precisa. Então, ou seja, vai sobrecarregar o sistema público, né? Como é que eu vou ter uma política pública eficaz para tratar tanta pessoa que tem quadros psiquiátricos? Por que o número de suicídio vem aumentando tanto? Já que temos campanha, que temos especialista, temos medicamentos, é exatamente isso. Eu estou dando atenção mais para aquela pessoa que está ali, né, principalmente na saúde pública. E a gente sabe que o quê? Que essas pessoas que passam por quadros depressivos graves, elas estão gritando por socorro, mas é um grito silencioso, sem voz, que é preciso ter um olhar atento da família, dos colegas, para prestar atenção e para orientar para que eu faça um tratamento para aquela pessoa que realmente precisa. E quando a gente fala da percepção individual de cada pessoa em um momento de sofrimento, de angústia, saber até quando consegue administrar e até quando buscar esse especialista para um diagnóstico. Pronto, é importante o quê? Que a partir do momento que você perceba uma mudança de comportamento, né, no seu familiar, no seu colega de trabalho, aquela pessoa que mudou completamente, né? Então que procure, chegue a conversar, se aproxime daquela pessoa, né? Faça aquela orientação e vamos tentar resolver isso. Capacitar os profissionais, né? A gente vê agora um cenário crítico na medicina, a gente vê hoje faculdades de medicina que tem vários cursos aí por todo o Brasil, ou seja, isso é uma situação muito preocupante, porque a medicina hoje virou uma atividade de comércio, tá? Hoje eu falo que medicina não é apenas para quem quer, mas para quem pode, então a gente tem que ter muito cuidado com a qualificação desses profissionais. Os nossos governantes fazem investimento na saúde mental, a gente alertar a população, falar mais sobre o tema, falar naturalmente, né, sobre essa situação que aí coloca em risco a vida das pessoas e que de repente a pessoa acha, mas era um artista que era tão talentoso, né, era um profissional de saúde que era tão bom. Como é que ele era dentro de casa?
como é que ele era com a família. Então tem que ter esse olhar atento, com calma, a gente promovendo o que? Essa empatia, esse respeito e amor ao próximo. O senhor levantou a questão do falar, mas para esse falar, ele ser efetivado, a escuta, ela é extremamente importante nesse processo de inter-relação pessoal. Com certeza, e principalmente para que eu consiga fazer um diagnóstico preciso, né? Há 20 anos, mais de 20 anos eu aprendi na medicina que a clínica é soberana. O que é isso? Um olhar atento e uma escuta ao paciente vale mais do que qualquer protocolo ou qualquer exame. Então não adianta você estar ali tentando fazer diagnóstico, né, através de preencher questionário, de responder alguns questionários, não. Tem que avaliar o paciente, tem que prestar atenção desde quando ele chega ao consultório, ter uma escuta tranquila, adequada, com empatia, com respeito, chamar a família para observar alguns detalhes e indicar um tratamento que não é apenas com remédio, ele é multidisciplinar, tem que ser com medicação, tem que ser com psicoterapia, mudança do estilo de vida, com atividade física, trabalhar a espiritualidade e principalmente uma atenção, compreensão e amor e cuidado da família. Doutor Vicente, muito obrigada pelas informações esclarecedoras, um momento muito importante que a gente vive de fato todos esses problemas na nossa sociedade e muito próximos da gente, mas que há um caminho sim e que as famílias também possam acolher, que a gente possa deixar mais o celular de lado, a gente passe a ter mais essa relação cara a cara com as pessoas, assim acho que a gente também consegue ajudar. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade sempre, uma semana abençoada, iluminada e produtiva a todos. Que assim seja, muito obrigada pela participação. Gente, é um tema muito sensível, mas que cabe à atenção de todos nós.